está mais do que esclarecido. Bem, deixa eu mostrar para vocês rapidamente como foi criado o Código Penal. O Código Penal é o Decreto-Lei 2848 de 40. Então, é uma lei, né? Lei ordinária. Uma lei ordinária quer dizer, é uma lei que foi aprovada pelas duas casas legislativas, Câmara dos Deputados, Senado. Quando a gente fala em lei federal, é uma lei ordinária federal, a gente está dizendo que foi elaborada, foi discutida, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Quando nós usamos o termo Congresso, nós estamos abrangendo a Câmara e o Senado, tá? Porque tem gente que faz essa confusão. O Congresso é o que? A Câmara? O Congresso é o Senado? O Congresso é a Câmara e o Senado. Esse é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é que ficou com essa incumbência de legislar. É que vai fazer não só a lei penal, como a lei civil, a lei tributária. Então. O Congresso Nacional fez aí o Código Penal, que na época chamado Decreto-Lei, que não existe mais. Então é lei ordinária, lei que passa pelas duas casas, passou pela Câmara, passou pelo Senado, ela foi discutida, ela foi aprovada e ela foi sancionada pelo Presidente da República. Ela é a principal lei de natureza penal. Principal. É a nossa Bíblia do direito penal. É a principal fonte de estudo. É um erro cometido por quase todos os alunos. Os alunos querem ler julgado, querem ler livro, querem comprar doutrina, querem ver vídeo, querem assistir live, querem discutir em grupo de estudo no WhatsApp, querem fazer tudo isso, só não querem ler a lei. Isso que eu acho o fim da picada. Cara, a lei é a principal fonte do teu estudo. E a lei é a única forma que você tem de passar no concurso público. Se você não conhece a lei, esquece. Você não vai passar. A lei é o mínimo, mas é o mínimo. Você tem que conhecer a lei, você tem que conhecer os princípios. E, claro, diante de controvérsias, dificuldades nesse ou naquele sentido, você vai buscar na doutrina, você vai buscar na jurisprudência. E quando eu falo jurisprudência, nas discussões travadas nos tribunais superiores. Mas eu não posso fazer de forma inversa. Eu vou discutir uma decisão do Supremo sobre uma lei que sequer eu conheço. É o que a galera faz. A galera faz isso direto, essa conversa de botequim. Pô, não deveria o cara ter sido preso, deveria ter sido concedido liberdade, não deveria ter sido concedido indulto, não pode, é um absurdo. O cara sabe o que é um indulto, o cara sabe o que é uma liberdade provisória, o cara sabe o que é um livramento condicional, isso está na lei. Então você vai discutir se a decisão do ministro foi certa ou se foi errada, se você sequer conhece a lei. A primeira fonte do estudo é a lei. E a principal matéria, o principal material que vocês precisam ter é o Código Penal. Preciso comprar na livraria? Não, é muito caro. Tem na internet, site do Planalto, digitem Código Penal. Aparece lá, Código Penal compilado, porque tudo aquilo que foi revogado eles vão ignorar, ou o Código Penal por inteiro. E aí vai dar maior trabalho, porque tudo que foi revogado desde 1940 vai estar lá riscado, maior trabalho, né? Então vocês pegam resumido o Código Penal, imprimam se vocês quiserem, salvam no computador. E a vantagem é que se hoje mudaram o Código Penal agora à noite, amanhã vai estar na internet. Vocês vão ver a alteração. Então não tem como ficar desatualizado. Agora, se vocês ficarem comprando o código, livro, papel, impresso, aí vocês vão ter que ficar olhando na internet o tempo todo para ver se algum artigo foi revogado, se foi mudado e tal. Então, bem-vindo ao mundo da informática. Leiam o Código Penal pela internet e façam isso quantas vezes vocês conseguirem fazer. Quanto mais vocês lerem um código, mais conhecimento vocês vão ter, mais chance de aprovação no concurso público, porque muitas questões de prova são resolvidas
integralmente com base na legislação. Mas a legislação pura. Eu sei que a letra é C, porque eu conheço o texto legal. Ponto. Se o STJ tem posição diferente, a banca não me perguntou isso. A banca quis de mim conhecimento da lei. Então, o Código Penal, ele é uma lei e é não um conjunto de leis, não é como uma CLT, é uma lei grande que trata de vários assuntos. E aí tem esse código, né? Porque trata de diversos assuntos. Esse Código Penal, ele é dividido em 2 livros. Livro 1 e livro 2, sendo que o livro 1 chamado Parte Geral, o livro 2 Parte Especial. Por que eles fizeram isso? Porque eles não poderiam, com base no texto constitucional que diz não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal, eles não poderiam começar o Código Penal dizendo assim, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Seria ridículo, né? Você abre o Código Penal, tá, não há crime sem lei anterior. Tá bom, vou abrir aqui a lei. Matar alguém, pena, reclusão, 6 a 20 anos. Olha quantas dúvidas surgiriam. Matar alguém, tá, e se eu não matar, e se eu tentar matar? Eu cometo crime? Ou vou invocar o princípio da reserva legal? Não há crime se ele é anterior que o define. Não está definido tentar matar. Está escrito matar. Eu tentei. Então eu não pratiquei esse crime. Haveria essa dúvida. Outra dúvida que surgiria é reclusão. É a pena. Reclusão o quê? Reclusão é uma pena que mexe com o meu bolso ou mexe com a minha liberdade? E existe uma outra pena que privativa de liberdade? Existe, detenção. E qual a diferença de reclusão para detenção? Não saberia. Pena de 6 a 20 anos. Dúvida. Fica a critério do juiz. Se o juiz estiver de bom humor, ele aplica 6. Se ele estiver de mau humor, aplica 20. É assim que funciona? Ou a gente tem regras a seguir na hora de calcular pena? Então o legislador, obviamente, não poderia começar o Código Penal definindo crimes e combinando penas. Ele tinha que criar, primeiro, regras de interpretação e aplicação desses crimes. Ele tinha que explicar, como ele faz logo no início, qual o primeiro artigo do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ele simplesmente repetiu o texto da Constituição. Esse é o primeiro artigo do Código Penal. Ele explica o que é reclusão, o que é detenção, o que é regime fechado, semiaberto, aberto. Ele explica o que é prescrição, como é que se calcula a prescrição, qual a diferença de prescrição para decadência. Ele explica também a partir de que idade você se submete às regras do Código Penal. Ele explica o que acontece quando uma pessoa pratica um fato definido como crime, embora sem consciência do que está fazendo em virtude de uma doença mental. Ele explica o que é um crime impossível, o que é uma tentativa, o que é um arrependimento eficaz, o que é uma desistência voluntária. Ele explica o que é um efeito da condenação, o que é uma ação penal. Então ele dedica 120 artigos apenas explicando as regras de interpretação e aplicação dos crimes. A base. É a base. Olha só, meu filho, você não vai entender crime nenhum sem essa parte geral, que abrange 120 artigos. E não pensem vocês que essa é a parte mais fácil. Pelo contrário, essa é a parte mais difícil do direito penal. É aqui que mora o perigo. É aqui que eu vejo o aluno capotar na prova. A maior parte do erro do aluno em concurso diz respeito à parte geral e não à parte especial. Ele fica, putz, eu achei que fosse erro de proibição, era erro de tipo. Eu pensei que a prescrição ela fosse contada em consideração ao concurso de crimes. Não lembrei do maldito artigo 119. Não percebi que quando o sujeito tem menos de 21 anos,
ele tem direito a uma circunstância atenuante do artigo 65. Quer dizer, é tudo parte geral. Deu mole na parte geral. A parte especial é difícil? É pra caramba. Aliás, penal, se alguém disser para vocês que penal é fácil, esse cara não merece credibilidade. Porque eu já ouvi gente falando isso. Eu acho penal fácil. Assim como eu já ouvi gente dizendo, eu acho processo penal fácil. Eu falo, é mesmo? Eu acho difícil pra caramba. Eu dou aula há 23 anos. E vai fazer 24. E eu acho difícil pra caramba. E todo dia eu aprendo alguma coisa sobre direito penal. E é tão difícil que todo dia alguém tenta fazer com que eu desaprenda também. É muito difícil. É uma ciência. E você tratar uma ciência como fácil, medicina é fácil. Medicina é fácil. Psicologia é fácil. Uma ciência, caramba, penal é fácil? Só se for na visão daquele cara que não sabe nada. Né? Aí pode ser fácil. Ele acha fácil porque ele não sabe absolutamente nada. O penal, assim como os demais ramos do direito, ele é muito difícil. O que a gente tenta fazer em aula, que para mim é a função do professor, é facilitar. É assim, encurtar caminho, usar linguagens mais simples, mais diretas, usar exemplos que favoreçam a compreensão. O professor tem um papel de facilitador. Eu não invento tese, eu não invento teoria, eu não invento regra, eu não invento crime. Tudo que eu falo está nos livros. Mas na minha aula, na hora de construir a aula, eu procuro construir de uma forma que fique para o aluno mais fácil de entender ou menos difícil de entender, tá? Então a parte especial, ela é difícil também. O estudo dos crimes não é fácil. E aí na parte especial nós vamos encontrar os crimes em espécie. É na parte especial que nós vamos encontrar o cumprimento rigoroso da exigência constitucional de que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. Então é a partir do livro 2, que começa no 121, que nós vamos encontrar as chamadas normas incriminadoras e não as integrantes. As normas integrantes são aquelas que disciplinam as regras de interpretação e aplicação dos crimes. As normas integrantes é que explicam o que é a tentativa, crime possível, progressão de regime, sursi, livramento condicional. As normas incriminadoras não. As normas incriminadoras definem condutas puníveis e cominam penas. Cominam no sentido de impõem, fazem previsão de penas. Porque todo crime tem essa estrutura. Todo crime define uma conduta punível e, em seguida, impõe pena. Isso é crime, isso é uma infração penal, né? Como eu estava falando. Infração penal é assim, dá como resposta uma pena. Então, toda norma incriminadora, ela vai se encontrar na parte especial. Ou numa lei especial. Né? Por enquanto, estou falando do Código Penal. Vocês não vão encontrar a norma penal incriminadora na parte geral. Não vão encontrar. Na parte geral, são normas integrantes. Mas na parte especial, vocês vão encontrar as normas incriminadoras. 121, matar alguém, pena, reclusão, 6 a 20 anos. Isso é a norma penal incriminadora. E a estrutura dela é o que vocês estão vendo aí no quadro. Qual é a estrutura dela? Ela tem preceito, ela tem sanção. Essa parte que nós chamamos de preceito é a parte que define a conduta punível. E essa parte que nós chamamos de sanção é a parte da pena. Então, quando eu falo assim, olha, o homicídio é o artigo 121, que a gente chama de tipo penal. Cada crime pode ser chamado de tipo penal. É um tipo. O estupro é um tipo penal. O roubo é um tipo, o furto é um tipo, o homicídio é um tipo penal.
Então, quando você olha um tipo penal como o homicídio, que é uma norma penal incriminadora, vocês encontram lá aquela parte que diz matar alguém. Essa parte nós chamamos de preceito. E aquela segunda parte que fala assim, pena, reclusão 6 a 20, é a sanção. Ou, também chamado, de preceito secundário. Também está certo falar. Preceito secundário, que é a parte da pena. Tá? Vocês não vão encontrar crime só com preceito. Ou só com sanção. Isso não faz sentido. Matar alguém, cadê a pena? Não tem. Não existe, né? Fere o princípio da reserva legal. Porque não há crime sem lei anterior que o defina, a definição vem no preceito, e nem pena sem a prévia cominação legal, sem a prévia previsão da lei. Então não basta definir a conduta, tem que definir a conduta e definir a pena, para que a pessoa de antemão saiba, se eu transgredir essa norma, eu sofro essa pena. Ok? Beleza. Reparem só que nós temos, na parte especial, artigos 121 ao 361. Só que o legislador, ele vem aos poucos criando, principalmente nos últimos anos, nos últimos 10 anos, ele vem mexendo nessa parte especial direto, acrescentando mais e mais e mais e mais e mais crimes. Só que ele não gosta de perder a ordem dos artigos.